Que tipo de vagabunda vira general de divisão? É de cair o cu da bunda. O som de uma cusparada grossa e nojenta estalou contra o asfalto frio do estacionamento em Curitiba, Paraná. Atrás do prédio do comando da 17ª Divisão de Infantaria, onde a área de fumantes encontrava o estacionamento, o ar estava impregnado com a fumaça acre de cigarros e o cheiro rançoso de autoritarismo. O chefe do Estado-Maior da divisão, Coronel Paulo Roberto, apoiava o peso em uma perna só, tragando profundamente o cigarro que pendia em seus lábios. Seus olhos, enquanto exalava fumaça cinzenta, brilhavam com desprezo e irritação. No fim de seu campo de visão, suando em bicas apesar do frio, estava um subtenente de meia-idade, esfregando freneticamente as rodas de um sedã preto oficial. Ei, subtenente Mendes! Você enfiou seu tempo de serviço no rabo? Olha essa foligem na roda. Tá igualzinho antes. Tem um jogo de golfe amanhã, seu inútil. O que é essa porqueira? Paulo Roberto chutou o pneu do carro com a ponta de seu coturno. O couro estava coberto de poeira do pátio. O subtenente Mendes, que estava agachado polindo a roda, estremeceu com o impacto e abaixou a cabeça. Ele era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos aparecendo sob o cap. Um pai de família, alguém que deveria ser a espinha dorsal da unidade, estava ali se curvando como um servo feudal diante do senhor do engenho. Desculpe, senhor chefe do Estado-Maior. Vou limpar de novo agora mesmo. Desculpa resolve alguma coisa? Seu bisonho. Ei, tira os tacos de golfe do porta-malas e pô as cabeças deles também. Não tão brilhando, porra. Não tão brilhando. Paulo Roberto amassou o copo de café descartável com a bituca de cigarro dentro e jogou no chão com raiva. Ele estava descontando nos praças e graduados a sua frustração com a nova comandante da divisão que estava para assumir. Forças Especiais. PFFF. Grandes merdas ser caveira. O que uma mulher entende de comando de combate? O alto comando tá fazendo um showzinho. A general mais jovem da história do exército. É pra rir mesmo. Eu sou mais antigo, sou da turma anterior da AMA, e agora tenho que bater continência pra uma mulher que veio do nada? Faz sentido isso? Ao lado dele, o tenente-coronel Fernando, chefe da logística, soltou uma risada servil, concordando. É verdade, coronel. O senhor é que deveria ter assumido a divisão. Essa nomeação não desce, mas deixa ela. Vamos fazer um comitê de boas-vindas, tão pesado que essa cadela vai sair chorando com o rabo entre as pernas. Filha de um sargentão pé de chinelo. Sem pedigree nenhum. As palavras que saíam da boca de Paulo Roberto cruzavam todos os limites da decência, mas ninguém ali ousava retrucar. O subtenente Mendes apenas continuava silencioso, passando a flanela seca nas cabeças dos tacos de golfe. Suas mãos calejadas tremiam levemente. Naquele exato momento, na portaria das armas da divisão, um sedã preto comum deslizou silenciosamente para dentro. A placa era civil discreta, sem as estrelas de general na frente. O cabo da guarda levantou a mão para parar o veículo, mas assim que o vidro baixou e ele confirmou quem estava no volante, empalideceu e bateu uma continência vigorosa. Aço. A mulher no banco de trás apenas levou o dedo indicador aos lábios. Silêncio. O cabo congelado levantou a cancela. O carro entrou no quartel como um fantasma, dirigindo-se não para a entrada principal do comando, mas para o canto isolado do estacionamento dos fundos. A porta se abriu e um coturno tocou o chão. Uma farda camuflada impecavelmente engomada, 2 estrelas brilhando sobre os ombros. E olhos frios onde não se encontrava nenhum traço de emoção. Era a nova comandante da 17ª Divisão de Infantaria, general de divisão Isabela Torres. Ela desceu do carro sozinha, sem ajudante de ordens. Assim como nos tempos em que se infiltrava em território inimigo no batalhão de forças especiais, seus passos não faziam som. Em vez de entrar pela porta da frente, ela se aproximou, ocultando-se nas sombras, na direção do barulho que vinha da área de fumantes. Atrás de uma pilastra, os olhos de Isabela captaram toda a cena deplorável protagonizada por Paulo Roberto. Ei, Mendes! Se for para limpar desse jeito, passa a língua para dar brilho. Se eu passar vergonha na frente da minha turma amanhã, a culpa é sua. Paulo Roberto cutucava o ombro do subtenente com o dedo, humilhando. A cabeça de Mendes estava tão baixa que quase tocava o chão.
As costas daquele homem de 50 anos pareciam carregar o peso de uma miséria infinita. Os olhos de Isabela se estreitaram. Suas pupilas, como câmeras de alta precisão, começaram a escanear a cena. Paulo Roberto, coronel, formado na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Orgulha-se de ser elite, mas sua carreira é pontilhada por apadrinhamentos e puxa-saquismo. Carlos Mendes, subtenente, 30 anos de serviço, inúmeras condecorações. O paizão respeitado pelos soldados dentro do quartel. Na mente de Isabela, as fichas dos dois se cruzaram rapidamente. E as infrações que Paulo Roberto cometia flutuavam no ar como letras vermelhas: violação do regulamento disciplinar do Exército, uso de subordinado para serviços particulares, conduta indecorosa, abuso de autoridade, assédio moral. Ela poderia sair dali agora mesmo, agarrar Paulo Roberto pelo colarinho e gritar. Esmagá-lo com a patente seria o método mais fácil e rápido. Mas Isabela não se moveu. Ela era uma sniper que nos tempos das operações especiais esperava dias, controlando até a respiração, para garantir o abate perfeito. A raiva prematura estraga o serviço. Uma resposta emocional dá desculpas ao inimigo. Para cortar a garganta de forma limpa, é preciso fechar todas as rotas de fuga antes de atacar. Isabela tirou um pequeno caderno do bolso. A ponta da caneta correu sobre o papel. Data: 7 de dezembro, 14h30. Local: estacionamento dos fundos do QG. Alvo: chefe do Estado-Maior, CEL Paulo Roberto, CH Logística, Tencel Fernando. Conteúdo: instrução ao subtenente Carlos Mendes para lavagem de carro particular e manutenção de equipamento de golfe. Uso de linguagem ofensiva e humilhação pessoal confirmados. Risque, risque. O som da caneta foi abafado pelo vento. Ela registrou até o momento em que Paulo Roberto chutou de brincadeira a canela do subtenente enquanto ria. Subtenente é pra isso mesmo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Onde já se viu fazer cara feia? Tá achando ruim? Tivesse estudado pra ser oficial, pô. Aquelas palavras de Paulo Roberto tocaram numa ferida profunda que Isabela guardava no peito. Dela, o papai tá bem. O militar pode ter patente baixa, mas não pode perder a honra. Mas aguentar pela família. Isso é a verdadeira coragem. O rosto de seu pai, sorrindo enquanto acariciava a cabeça da pequena Isabela, no dia em que chegou em casa com o rosto inchado após levar um tapa de um oficial bêbado. Um homem que dedicou a vida à pátria, mas que até o dia de ir para a reserva teve que servir o uísque para oficiais. As últimas palavras de seu pai ecoaram como um trovão em seus ouvidos. Torne-se uma comandante. E seja a pessoa que enxuga as lágrimas dos seus subordinados. Isabela fechou o caderno. Houve um estalo suave, mas o bando de Paulo Roberto estava rindo alto demais para ouvir. Ela não caminhou em direção a eles, em vez disso virou-se de volta para as sombras. Seu olhar não era mais o de uma observadora. Era o olhar de um predador que localizou a presa, a frieza de uma estrategista antes da operação. Coronel Paulo Roberto. Isabela sussurrou. Vou fazer você se arrepender amargamente dessas palavras. Acha que a patente é um porrete? Vou te mostrar como esse porrete vai destruir você. Ela saiu do estacionamento e dirigiu-se para a escada de emergência que levava ao gabinete do comandante. A lenda das Forças Especiais acabava de pisar no vasto campo de batalha da 17ª Divisão. Sem força bruta. Sem armas de fogo. Apenas usando a lei, os regulamentos e as brechas do sistema que eles mesmos criaram para sufocá-los lentamente. O vento gelado do inverno do sul bagunçou o cabelo curto de Isabela. O céu de Curitiba estava cinza e carregado, mas o plano em sua mente estava mais claro do que nunca. O prelúdio da vingança havia começado. Não, isso não era vingança. Era uma cirurgia radical para remover a parte podre, o início de uma educação brutal para transformar aqueles homens em soldados de verdade. Isabela subiu as escadas, ajeitando a farda. Logo ela abriria a porta do centro de operações. E encontraria Paulo Roberto, sorrindo, sem saber de nada. Um sorriso gélido surgiu no canto dos lábios dela. Espere, chefe do Estado-Maior. O último inverno da sua carreira militar será rigoroso. Às 14h45. O corredor do comando da 17ª Divisão estava tranquilo. Apesar de ser horário de expediente, o ar estava pesado com um tédio preguiçoso, não com tensão militar.
O oficial de dia cochilava inclinado na cadeira, e os soldados da administração caminhavam arrastando os pés, conversando. Aquela paz sonolenta foi estilhaçada pela chegada de uma única pessoa. Toque, toque, toque. O som dos saltos do coturno batendo no piso de granito ecoava ritmicamente. Não era alto, mas tinha um peso estranho. O oficial de dia levantou a cabeça num sobressalto. Esfregou os olhos e, ao focar na figura, suas pupilas dilataram como se vissem um terremoto. Sem sirenes, sem batedores. Mas uma mulher de farda de passeio caminhava pelo corredor. As 2 estrelas nos ombros refletiam a luz fluorescente de forma ameaçadora. General. O oficial de dia pulou da cadeira e gritou como se estivesse sendo esfolado. O grito fez soldados e oficiais colocarem as cabeças para fora das salas. Sentido. Continência comandante da divisão. A voz do oficial falhou de tão aguda. Todo mundo no corredor travou em posições desajeitadas e bateu continência. Aço. Mas Isabela não respondeu às saudações. Com um rosto inexpressivo, ela passou por eles como se fossem invisíveis, dirigindo-se não ao seu gabinete, mas ao saguão do 2º andar, onde ficavam as salas do Estado-Maior. Seus olhos varriam o quadro de avisos empoeirado, os editais velhos e os crachás tortos dos oficiais. Como um raio-x, ela via todas as falhas. Foi então. Mas que barulheira é essa? O homem não pode nem tirar um cochilo depois do almoço? A porta do gabinete do chefe do Estado-Maior se abriu e o coronel Paulo Roberto saiu. Tendo acabado de humilhar o subtenente Mendes, ele estava com os botões da gandola abertos e usando chinelos de dedo do escritório. Ele franziu a testa para os soldados perfilados e, em seguida, deu de cara com Isabela vindo em sua direção. Os olhos de Paulo Roberto se arregalaram. O palito de dente em sua boca caiu no chão. Ele tentou recuar, em pânico, mas Isabela já estava na frente dele. Ela era mais baixa que ele, mas naquele momento, sua aura era como uma muralha gigante olhando para baixo. Chefe do Estado-Maior da 17ª Divisão, Coronel Paulo Roberto. A voz de Isabela era baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida no fim do corredor. A apresentação da comandante está atrasada. Eu tive que vir pessoalmente receber? Paulo Roberto, recuperando os sentidos, tentou consertar a postura. Mas em seus olhos, mais do que surpresa, havia desagrado. O orgulho de ser da ama e a rejeição a uma mulher no comando transpareciam. Ele bateu uma continência rígida e relutante. Aço, Coronel Paulo Roberto. Mas, vindo assim sem avisar? Não preparamos a recepção protocolar, general. Assim fica difícil. Ele deixou a frase morrer, tentando sutilmente usar um tom informal. Queria mostrar que, por tempo de serviço, ele era o mais antigo ali. Os tenentes-coronéis e majores ao redor cochichavam, observando. Isabela nem piscou. Ela olhou lentamente para os botões abertos de Paulo Roberto e para os chinelos em seus pés. Aquele olhar foi suficiente para fazê-lo se sentir nu. Numa situação de guerra, o inimigo espera a recepção protocolar ficar pronta? O senhor acha que a 17ª Divisão é um hotel para receber hóspedes, e não uma unidade de combate? Não, não é isso. Mas o costume. Uniforme desalinhado, negligência no serviço e... Isabela deu um passo à frente. O cheiro de álcool e cigarro vindo dele invadiu seu nariz. O chefe do Estado-Maior, na ausência do comando, cheirando a álcool em pleno dia e arrastando chinelos. Uma cena linda de se ver. O rosto de Paulo Roberto ficou vermelho e roxo. Ser humilhado publicamente por uma mulher mais jovem, na frente dos subordinados, era insuportável. Ele forçou um sorriso amarelo. Ah, general, não exagere. Foi só um aperitivo no almoço. E como seu veterano da AMAN, deixa eu dar um conselho. Unidade de tropa não é forças especiais. Se apertar demais, a molecada espana. Tem que ter jogo de cintura, entende? Ele tentou colocar a mão no ombro de Isabela. Uma falta de respeito disfarçada de camaradagem. Pá! A mão de Isabela se moveu como um raio, tapeando o pulso de Paulo Roberto para longe. O som estalado ecoou pelo corredor. Silêncio absoluto. Paulo Roberto segurou o pulso dolorido, olhando atônito para ela. Não toque em mim. E coronel, aqui não é reunião de ex-alunos. Fale conforme sua patente e função. Coronel Paulo Roberto. Isabela enfatizou o coronel. Era uma declaração de guerra.
Acabou a camaradagem. Reunião de todos os oficiais e graduados agora. Dou 10 minutos. No auditório principal. Isabela caminhou para seu gabinete sem olhar para trás. Paulo Roberto, deixado para trás, tremia de ódio. Aquela vaca louca. Vamos ver quem ganha essa. Ele cuspiu no chão e gritou para dentro de sua sala. Ei, Fernando, reúne todo mundo, caralho. Hoje o dia vai ser longo. 10 minutos depois, auditório da divisão. Todos os oficiais e sargentos do quartel-general estavam sentados, prendendo a respiração. No centro do palco, Isabela sentou-se e encarou cada um deles. Na primeira fila, Paulo Roberto bufava e o tenente-coronel Fernando parecia aterrorizado. Lá no fundo, entre os sargentos, estava o subtenente Mendes, de cabeça baixa. Isabela não usou o microfone. Projetou a voz. Boa tarde. Sou a general de divisão Isabela Torres. Dispenso o discurso de posse. Eu valorizo ações, não palavras. Resultados, não planos. E acima de tudo. Ela parou e olhou fixamente para Paulo Roberto. Não tolero quem desonra a farda. O ar na sala esfriou 10 graus. A partir de hoje, todas as práticas abusivas e ordens pessoais não relacionadas ao serviço estão proibidas. Tratar sargentos e soldados como empregados domésticos resultará em punição severa pelo Código Penal Militar, não importa a patente. Paulo Roberto sussurrou para Fernando. Tá de sacanagem. O que ela sabe? Cancela o churrasco de boas-vindas. Perdi o apetite. Mas a próxima frase de Isabela pegou todos de surpresa. Chefe do Estado-Maior. Sim, respondeu Paulo Roberto com má vontade. Tem uma ordem de pessoal. Subtenente Carlos Mendes, responsável pela manutenção e garagem, apresente-se. Lá no fundo, Mendes levantou-se assustado. A partir de hoje, o subtenente Mendes é meu adjunto de comando e assistente especial direto. A partir de agora, ele está proibido de realizar qualquer serviço pessoal ou manutenção no carro do chefe do Estado-Maior. Ele receberá ordens apenas de mim e fará um levantamento sobre segurança das instalações e desperdício de orçamento, reportando diretamente a mim. Os olhos de Paulo Roberto quase saltaram das órbitas. O Mendes era seu faz-tudo. Limpava os tacos, trocava a lâmpada da casa dele, fazia compras para a esposa dele. Ela estava roubando seu escravo. Mas, general, o Mendes é meu braço direito. Quem vai me auxiliar? Coronel, um oficial superior que não consegue cuidar do próprio carro ou resolver suas pendências administrativas sozinho, está admitindo incompetência? Não, é que o costume. Não existem costumes aqui, apenas o regulamento. E subtenente Mendes? Sim, senhora general, respondeu Mendes, a voz embargada. Prepare um relatório com todas as ordens indevidas que recebeu e o diário de uso das viaturas oficiais. Quero na minha mesa hoje às 22 horas. Se faltar uma vírgula, o senhor também será punido. Entendido? Mendes percebeu a intenção. Não era uma punição. Era uma espada. Ela estava dando a ele a faca para cortar o pescoço de Paulo Roberto. Seus olhos marejaram. Entendido. Cumprirei a missão. O rosto de Paulo Roberto ficou cinza. O diário de viaturas. Lá constavam as idas ao golfe em horário de serviço, as viagens da família com carro oficial. Se Mendes abrisse a boca, acabou. Essa mulher sabe. Ela já entrou sabendo de tudo. Reunião encerrada. Todos dispensados, exceto o chefe do Estado-Maior e o chefe da logística. Quando a sala esvaziou, restaram apenas os três. Isabela desceu do palco e jogou o caderninho na mesa. O que acha que é isso, coronel? É o índice de como vocês corroeram a 17ª Divisão no último ano. O conteúdo vocês vão preencher. Tenente-Coronel Fernando, quero as notas fiscais do rancho e o registro real de alimentação. Até a alvorada de amanhã. Se houver desvio de 1 grama de carne, chama a polícia do exército por peculato. Fernando caiu de joelhos. Ele sabia que o dinheiro desviado bancava as farras de Paulo Roberto. General, por favor. Levante-se. Militar só se ajoelha em oração ou em combate. Vocês têm uma chance de confessar até amanhã. Saiam. Quando a porta bateu, Paulo Roberto chutou uma cadeira. Fudeu.
Naquela noite, o prédio do comando estava escuro, exceto por uma luz no segundo andar. Paulo Roberto e Fernando roíam as unhas. O Mendes guardou tudo. O velho anota tudo. Temos que sumir com o original antes que ele entregue para ela, sibilou Paulo Roberto. Mas como? O gabinete dela tá trancado. Não o dela. O escritório dele na garagem. O original deve estar lá. Vai lá agora, Fernando. Arromba aquela merda e queima tudo. Se não achar, amanhã estamos mortos. Fernando, apavorado, obedeceu. Vestiu um gorro e saiu na calada da noite. No gabinete da comandante, Isabela observava os monitores das câmeras de segurança. Previsível. Na tela, Fernando e 2 soldados coagidos arrombavam a porta da seção de transportes. Isabela pegou o telefone. Polícia do Exército? Aqui é a General Isabela. Invasão na seção de transportes. Mandem a patrulha. E prendam o tenente-coronel invasor sem as insígnias. Sem alívio. Minutos depois, as sirenes não tocaram, mas as luzes giratórias iluminaram o pátio. Fernando foi arrastado, algemado, gritando que cumpria ordens. Isabela desceu até a sala de Paulo Roberto. Ele estava com os pés na mesa, fingindo dormir, esperando as boas notícias. Dormindo, coronel? Paulo Roberto pulou da cadeira. General. O seu chefe de logística acaba de ser preso em flagrante por arrombamento e tentativa de destruição de provas. Ele vai abrir o bico. Não tem nenhum palpite de quem mandou? Eu não sei de nada. Aquele louco deve ter feito isso sozinho. Ótimo. Então ele cai sozinho. Mas sabe, coronel, o caderno original do Mendes já está no meu cofre. E tem o seu nome escrito muito mais vezes que o dele. A sua ordem de movimentação sai amanhã. Prepare-se. Tem um cargo muito especial para você. Dia seguinte. Pátio de formatura. Vento cortante. Isabela no palanque, ao lado do comandante da PE e de Fernando, algemado. O tenente-coronel Fernando está exonerado e preso. E por responsabilidade de comando, o coronel Paulo Roberto também é exonerado do cargo de chefe do Estado-Maior. Paulo Roberto, na tropa, sentiu o chão sumir. Por favor, que seja uma transferência para o Rio. Coronel Paulo Roberto, apresente-se. Ele subiu, as pernas tremendo. Designa um coronel para assumir o comando do posto de vigilância número 3, na fronteira da Serra, região de Palmas, General Carneiro. O quê? Posto de vigilância? Isso é função de tenente. É um posto de fronteira isolado. É a sua chance de recuperar a vibe de combate que o senhor tanto preza. Vai viver como soldado, comer como soldado. E nada de carro oficial. Vai na caçamba do caminhão de suprimentos. Isso é humilhação. Vou recorrer ao alto comando em Brasília. Recorra. Mas antes, o relatório de desvio de verba vai para a promotoria militar. Prefere o posto isolado ou a cadeia? Paulo Roberto engoliu em seco. Cadeia era o fim. O posto era temporário. Ele podia ligar para seus padrinhos depois. Eu vou. Ele subiu na caçamba do caminhão velho, humilhado, sob os olhares de riso dos sargentos. O subtenente Mendes prestou uma continência perfeita, mas com um olhar de dignidade recuperada. Boa viagem, coronel. Posto de vigilância número 3, o inferno gelado. Era um dos lugares mais frios do Brasil no Planalto Sulista. Ventava constante e a geada cobria tudo de branco. O aquecedor do alojamento era uma estufa velha a óleo. Quando Paulo Roberto chegou, tremendo no seu uniforme de passeio fino, encontrou 5 soldados e um sargento. Sargento, café, expresso, nada daquela água suja. O sargento Lima, um jovem de 22 anos, não se moveu. Desculpe, coronel. Ordem expressa da general. No posto todos cuidam da sua própria alimentação. Serviços pessoais proibidos. O quê? Eu sou coronel, moleque. O telefone tocou. Era Isabela. Chegou bem, coronel? Vi pelas câmeras que já está pedindo café. Pegue uma pá. A previsão é de neve e geada forte hoje à noite. Quero o perímetro limpo. Eu sou oficial superior. Se não consegue fazer o que um recruta faz, peça baixa. Vou monitorar por drone. Paulo Roberto, xingando todos os nomes possíveis, pegou a pá. Aos 50 anos, limpando o gelo no vento uivante, enquanto os soldados olhavam com pena e desprezo.
Horas depois, um carro civil chegou. Era o subtenente Mendes. Trazia caixas de pizza, frango frito e garrafas térmicas de café gourmet. O cheiro enlouqueceu Paulo Roberto, que estava à base de ração operativa fria. Ah, Mendes. Sabia que você não ia me deixar na mão. Dá aqui essa pizza. Mendes deu um tapa na mão dele. Ops, isso é para a guarnição, coronel. Presente da general para os praças que tiram serviço no frio. Seu nome não está na lista. O senhor está sob regime disciplinar de readaptação. Apenas ração operacional para recuperar o espírito guerreiro. Mendes serviu os soldados. Paulo Roberto assistiu salivando, enquanto os recrutas comiam pizza quentinha rindo. A humilhação era pior que a fome. Mendes, seu traíra. Você me paga. A general mandou um recado. O peso na consciência deve ser maior que a fome. Naquela noite desesperado, Paulo Roberto usou um celular escondido, um tijolão velho, para ligar para seu contato corrupto, o empreiteiro Sr. Oliveira. Oliveira, me tira daqui. Fala com o general Guzmão em Brasília. Calma, coronel. A situação tá feia. Aquela mulher tá vasculhando tudo. Mas tem um jeito. Se o senhor conseguir provar que ela cometeu um erro operacional no passado, eu te tiro daí e te dou uma bolada. Me encontre na cerca dos fundos do posto, às 3 da manhã. Leva os documentos e o dinheiro. Fuja por lá. Era deserção. Abandonar o posto. Mas Paulo Roberto estava louco. Às 3 da manhã, ele rastejou na lama gelada até a cerca. Cortou o arame. Passou a cabeça, depois o corpo. Liberdade. Vou acabar com ela. Clique. ZZZZT. Holofotes de estádio se acenderam na cara dele. Parado. Polícia do Exército. Isabela estava lá de braços cruzados, cercada por agentes da PE. Um drone pairava acima. Coronel Paulo Roberto. Preso em flagrante por deserção, abandono de posto e tentativa de venda de segredo militar. É uma armadilha. Não, é a consequência. O senhor Oliveira já tinha feito um acordo comigo para não ser preso. Ele te vendeu, coronel. Paulo Roberto desabou na lama, chorando como uma criança. Cadeia do Comando Militar. Paulo Roberto, agora um trapo humano, tremia na sala de interrogatório. Isabela entrou. Por favor, general. Eu faço qualquer coisa. Escreva. Ela jogou uma caneta. A lista. Todos os oficiais envolvidos no esquema. O general Guzmão, os tenentes-coronéis, todo mundo. Se faltar um nome, vou atrás da pensão da sua família. Ele escreveu freneticamente. Uma lista de vergonha. O contra-ataque. Dias depois, o general de exército Guzmão, do alto comando, chegou de helicóptero. Veio inspecionar a bagunça com a intenção de demitir Isabela por excesso de rigor. Na sala de reuniões, Guzmão jogou a papelada na mesa. Você foi longe demais, Isabela. Prender um coronel assim? Manchou a imagem do exército. Assine seu pedido de reserva ou vou te destruir. Isabela sorriu e colocou um gravador na mesa. Guzmão falando, Paulo, pega 30% da licitação das botas e manda para minha conta nas Ilhas Cayman. A voz do general ecoou na sala. Ele ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Paulo Roberto era paranoico. Gravava tudo para se proteger de você. O original já está no Ministério Público Militar e na presidência. A porta explodiu. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público entraram. General Guzmão, o senhor está preso. Epílogo. Um mês depois, nevava fraco em Curitiba, um evento raro. No pátio, uma formatura solene. Não era para Isabela, mas para a passagem para a reserva do subtenente Mendes. Isabela no púlpito quebrou o protocolo. Desceu e apertou a mão do subtenente curvando-se levemente. Obrigada, meu amigo. O senhor honrou a farda. Os soldados vibraram. Um grito genuíno de selva ecoou, fazendo o chão tremer. Mais tarde, Isabela foi ao cemitério. Parou diante do túmulo simples de um sargento. Sargento Torres. Derramou um pouco de cachaça no chão e colocou sua foto de general na lápide. Pai, cumpri a promessa. A 17ª Divisão está limpa, mas é só o começo. Ela ajeitou o cap. Seus olhos não eram mais de ódio, mas de determinação serena. Ela virou as costas e caminhou para o carro.
onde uma nova geração de oficiais e sargentos a esperava, prontos para seguir sua liderança. A Dama de Aço